Somos nós que criamos um ambiente para o nosso Deus poder se mover. Somos nós, com a fome do nosso coração, com o temor no nosso coração. Somos nós que criamos esse lugar para Ele se mover em nós. E quando Ele se move, não existe mais limitação humana, não existe mais a sua condição tão limitada dos seus sentimentos, do seu homem natural. Quando o Espírito de Deus se manifesta, não existe mais essa limitação. Nós te adoramos, Senhor. Muitas das vezes nós queremos ser vistos pelas pessoas. Nós achamos que para servir a Deus a gente precisa de um microfone ou então de estar num lugar mais elevado. Mas nós precisamos ter a consciência no nosso coração que nós precisamos ser conhecidos pelo nosso Deus. Nós precisamos ser conhecidos são pelos anjos do Senhor, que estão ali nos observando dia e noite, para ver se o nosso procedimento condiz com as palavras que saem dos nossos lábios. O Evangelho é muito mais do que palavras de sabedoria humana, de conhecimento humano, de saber humano, muito mais do que isso. O Evangelho de Jesus é um caminhar diário de um relacionamento com a pessoa dele mesmo. Quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, reconhecendo o Senhor, o nosso Deus, como o único Senhor das nossas vidas, como o dono das nossas vidas, como o Senhor dos nossos corações. Aí que Ele começa a se manifestar a cada um de nós, nos guiando à verdade que precisamos para sermos livres de nós mesmos, de toda a concepção errada que nós fomos ensinados a respeito de um evangelho, de homens. Jesus não veio aqui estabelecer uma nova religião. Ele não veio aqui criar o cristianismo, nem a religião evangélica. Ele veio estabelecer o reino de Deus, o reino da graça, o reino de justiça, o reino de paz, o reino de alegria, o reino onde eu me relaciono com o meu Pai, na condição de filha. Não existe mais tempo para nós acharmos que apenas uma religião vai ser o suficiente para nós. Apenas nós falarmos com os nossos lábios de algo que nós não experimentamos. O Evangelho de Jesus é para ser experimentado na sua vida. Quem Jesus é para você? É esse Evangelho que você proclama. O que você já experimentou do Evangelho? A salvação, a cura, a libertação. É isso que você proclama para as pessoas. Muito mais do que palavras que você vem aprender aqui, palavras sobre palavras, ensinos sobre ensinos, muito mais do que isso. O Evangelho de Jesus é um relacionamento, onde você se relaciona com Ele, nesse lugar de humildade, de reconhecimento, que é dele que você precisa em primeiro lugar. É da presença do Espírito Santo que você precisa, é da voz desse Espírito, onde você inclina o seu ouvido, fala, Senhor, eu preciso da tua voz. E quando Ele fala e te direciona, você vai caminhando na sua vida. Não mais, não sabendo onde você pisa, mas tendo a consciência que a sua vida está firmada e fundamentada naquilo que o Senhor, o seu Deus, te diz para fazer dia a dia, te guiando à verdade que nos faz livres dentro do nosso coração. Nós vamos iniciar a palavra hoje em Efésios 6:12, uma palavra que Deus colocou no meu coração para poder trazer para vocês, e nós já agradecemos o Espírito Santo pela presença dele aqui, nos guiando à verdade que nós necessitamos para esse dia, o coração do nosso Deus, o que Ele programou para esse tempo, quando nós estivéssemos reunidos. Ele tem total liberdade para agir nos nossos corações. Na King James, coloca isso. Efésios 6:12. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sistema mundial em trevas. Nós vivemos em um mundo, num lugar físico, o nosso corpo que ainda está aqui nesse mundo, que é regido, o mundo jaz no maligno, tudo concernente ao sistema desse mundo é estabelecido através da mente, através do governo, através desse que é o nosso inimigo, que vem somente para matar, para roubar e para destruir. E para que o tempo da nossa vida que nós temos, que Deus nos concede como um presente, os dias da nossa vida. O nosso inimigo, ele nos resiste dia e noite, noite e dia, com mentiras, com engano, através desse sistema mundial das trevas que nós estamos vivendo nesses dias, cada vez mais densas trevas. E esse sistema mundial, como diz em 1 João 5,19, eu já falei aqui, mas abre lá. Por que é importante você abrir a sua Bíblia, seja no celular, seja lendo ali, para você ter a consciência que a palavra que o nosso Deus diz, ela é a verdade desde o princípio. A palavra do nosso Deus está para sempre estabelecida nos céus. E quando você deixa essa palavra entrar dentro do seu coração, ela mesmo tem o poder de te transformar. Dessa condição de dentro, para você se tornar aqui nessa terra, esse ser espiritual que o nosso Deus nos chama para nós sermos dia após dia. 1 João 5,19. Aqui a versão King James, ela fala: estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Às vezes a gente conhece só uma versão da Bíblia e é maravilhoso, mas quando a gente amplia o nosso entendimento da palavra, cada versão vai acrescentando um pouquinho mais. A nossa vida, ela tem que ser edificada sobre uma verdade revelada, mais uma verdade revelada, mais uma verdade revelada, até que nos tornemos esse edifício, sendo construído pela mão do poderoso Deus, através de uma revelação sobre outra revelação. Não revelação de homens, mas revelação do Espírito Santo, à medida que você se entrega à leitura dessa palavra. A gente tem dentro mesmo das igrejas evangélicas hoje um sistema evangélico, onde os homens, através de regras que eles mesmos criaram e doutrinas que eles mesmos criaram, ao invés de aproximarem as pessoas da presença do nosso Deus, têm afastado as pessoas de Deus. Porque se você não é ensinado a ter um relacionamento diário com a presença do Espírito Santo lá, quando você está na sua casa, você não está conhecendo o verdadeiro evangelho. Se eu não passo tempo deixando o Espírito Santo me revelar a verdade, para eu ser transformada a minha mente, eu vou viver só segundo o sistema mundial das trevas, como está falando aqui nesse versículo. Se nós não nos deixarmos ser transformados pela presença do nosso Deus, pela palavra do nosso Deus e pela revelação do Espírito Santo, nós vamos viver apenas dentro desse sistema aqui que está falando na palavra. Na outra versão, tem a versão NTLH, fala assim: o mundo todo, sem exceção, está debaixo do poder do maligno. Por que Deus traz esse tipo de mensagem para nós hoje? Para nos atemorizar ou para mesmo, com qual objetivo? Para abrir os nossos olhos, que nós não estamos aqui brincando, que nós estamos nesse lugar onde a nossa fé é resistida de dia e de noite, através das pessoas, através das situações. Nós estamos sendo provados e provados pelo fogo. O fogo de Deus não é somente para a gente se sentir bem, onde a gente sente a glória de Deus e é tão boa a presença de Deus. O fogo de Deus, ele vem para nos refinar, ele vem para nos purificar, para mostrar se aquilo que nós temos dentro de nós é realmente a realidade do Evangelho, ou se nós conhecemos o nosso Deus apenas de ouvir falar. Quando Jó passou toda aquela situação ali, todos aqueles problemas seríssimos que ele passou,
No final, ele reconheceu: eu conhecia Deus somente de ouvir falar, mas agora eu conheço o meu Deus de andar com Ele, diante do meu problema e diante da minha situação, quando mais me custou todos os meus sentimentos. Eu conheci um Deus de perto, que andou comigo e me restituiu muitas vezes mais tudo aquilo que o meu inimigo veio para me destruir. E assim é na nossa vida, em diferentes níveis. Às vezes a gente passa alguma situação que é suportável, vamos dizer. Mas chegam momentos que são situações tão gigantescas, né, como o gigante mesmo ali que Davi teve que enfrentar. Mas nós não vamos vencer nenhuma dessas situações na nossa condição humana, ou no nosso conhecimento que nós temos da palavra de Deus, ou apenas de recitar palavras de homens. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Esse dia vai ser o melhor dia da sua vida. Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Você tem a convicção que isso é a verdade, que Deus está te falando? Ou você apenas está repetindo palavras de homens que você ouviu falar? A palavra do nosso Deus é como se fosse um decreto aqui na terra. Quando Ele diz, já é a verdade para mim, estabelecida. No reino do Espírito é a minha condição. Então, todas as vezes que eu volto para aquela condição que Deus me fala e declaro com os meus lábios a verdade do que Deus é, eu sou fortalecida no meu espírito, a não desistir, a perseverar até o fim, para poder ver concretizada aqui nessa terra aquilo que o meu Deus me prometeu. Essa é a realidade da vida cristã. E não somente um reino, o reino de Deus não é um reino emocional, onde hoje eu estou me sentindo super forte, mas amanhã já estou fraca demais. O reino do Espírito é uma condição de uma estabilidade, onde você traz os seus sentimentos, os seus pensamentos cativos a essa palavra que nunca muda. O seu Deus nunca vai mudar. Ele nunca se esquece de uma promessa que Ele te fez. Ele nunca vai se esquecer, mesmo que você se afaste dele. A palavra que Ele estabeleceu para você, de você triunfar nessa terra, através de um só, a saber, Jesus Cristo, é para todos nós da condição de filhos de Deus. Você vai triunfar ou não vai triunfar? Depende inteiramente de cada um de nós, onde nós temos colocado a nossa vida. Onde você tem colocado a sua vida? Apenas na condição humana aqui, natural? Ou você tem colocado os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, dia após dia, não somente quando você vem aqui na igreja, quando você volta lá para a sua casa, antes de você dormir, o seu coração está ali em adoração a Deus. Amanhã, quando você se levanta, você começa a sua semana, você tem a condição de estabelecer a vontade de Deus, que já está pronta para cada um de nós. Somos nós que conhecemos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas, mas não perfeita, boa e agradável segundo os conceitos aqui desse mundo, segundo os padrões aqui desse mundo, segundo os valores desse mundo. O que o nosso Deus valoriza não é o que os homens desviados da verdade valorizam. O que o seu Deus valoriza é o que Ele quer colocar aqui dentro do seu espírito, para você ter um propósito na sua vida, para você ter uma razão, para você viver dia após dia focado naquele desígnio que o Senhor coloca dentro do seu coração. E você é movido dia após dia por esse desígnio que Ele colocou dentro de você. Mas cabe a cada um de nós, através dessa entrega diária ao Espírito Santo: eis-me aqui, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, deixando dia após dia a presença do seu Deus purificar o seu coração das obras más, para nós nos tornarmos um vaso útil na mão daquele Deus que nós amamos, que se entregou por nós. Quando diz ali Jesus nos ensinando que nós somos o sal da terra, quando o sal ele perde o sabor, ele para nada mais presta. Então eu não sou útil para o meu Deus quando eu me deixo ser esse lugar onde eu não tenho mais utilidade para Ele, porque me tornei como esse mundo é. Do que adianta nós falarmos que temos uma religião evangélica, somos cristãos, mas se as obras da nossa vida não manifestam a realidade do que Jesus é?
O que Jesus é? É toda essa condição dessa pureza tão grande, de um Deus santo, que Ele nos chama para nós sermos santos e separados desse mundo. Nós não podemos ter o mesmo procedimento do mundo, ou o mesmo procedimento daquele que diz conhecer a Deus, mas as obras da pessoa negam aquilo que ela diz falar com os próprios lábios. Nós estamos num tempo de muita confusão, de muitos escândalos, um tempo de juízo que começa pela casa de Deus. Mas se nós estivermos com o nosso coração firmado, eu quero estar com o meu coração firmado. Nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Não precisa ser falado mais vezes. O tempo onde o nosso Deus vai vir e nos retirar aqui desse mundo. Mas antes ainda vai acontecer cada profecia que foi escrita aqui nessa palavra. Porque o nosso Deus não é limitado pelo nosso tempo aqui, né? O nosso tempo natural. Ele já viu tudo desde o princípio. E é isso que Ele quer, que a gente foque nesse espiritual, não somente no natural, na condição de opressão aqui desse mundo. E quando a gente vai conhecendo, né, esse sistema mundial das trevas, a gente vê que existe um modo dele operar, como se fosse um modus operandi do sistema das trevas. 1 João 2, volta um pouquinho na sua Bíblia para você ver. Nós vamos sair aqui hoje com o entendimento dessa palavra, que o nosso Deus quer que nós compreendamos hoje. 1 João 2,16. Eu vou ler na King James. Pois tudo o que há no mundo. Então, o modo de operar desse sistema mundial das trevas é como? Tudo o que há no mundo. As paixões da carne, você vai ver aí a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Coloca a outra versão que todo mundo conhece mais. Não, muda aí. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. O que é isso? Prazer pelos sentidos. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus, vai o quê? Permanecer eternamente. Então, o modo de operar desse sistema das trevas é tudo o que foi falado aqui. São os desejos, as paixões, tudo que é natural do seu homem carnal, do seu velho homem. Ele vem engrandecendo e colocando isso em primeiro lugar. Então, cabe a nós buscarmos o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. De maneira que todas as outras coisas que nós necessitamos para vivermos os nossos dias aqui nessa terra, fala que vão ser o quê? Acrescentados. Não é um lugar de uma barganha, se eu fizer para Deus, então Ele vai fazer para mim. Já é um lugar estabelecido. É um lugar de liberdade, é um lugar feito. Se eu buscar o meu Deus, certamente Ele vai me acrescentar aquilo que eu preciso viver nos meus dias. O que eu preciso? Preciso comer, eu preciso de um sustento, eu preciso de tudo aquilo que só a presença dele pode me dar. Então, se eu buscar, certamente já vai ser me dado, por essa condição já estabelecida do nosso Deus. Então, aqui fala que tudo que há no mundo, sem exceção, olha para vocês verem. Ah, não, Michele, mas aquilo ali é bom. Tudo que há no mundo, tudo que há no mundo. As paixões da carne, os desejos da carne, tudo o que há no mundo, é isso aqui que vai reger a nossa vida natural aqui dessa terra. Abre em Romanos 12, 2. Como que nós precisamos viver? Não vai ter a opção, quando nós estivermos diante do nosso Pai, lá naquele dia, onde nós seremos julgados segundo as intenções do nosso coração. Naquele dia não tem como nenhum homem chegar com uma desculpa perante o Deus Todo-Poderoso, porque Ele não olha somente as obras das nossas mãos, Ele olha aquilo que está no nosso coração. Quando nós servimos, quando nós colocamos o nome do nosso Deus nos nossos lábios, qual que é a intenção do nosso coração? Nós seremos julgados
segundo aquilo que temos no nosso próprio coração. Por isso que o Evangelho de Jesus, ele trata com o que você é por dentro. Por dentro aqui, o mais importante, o seu coração. E tudo o que há no mundo, ele vem lidando com o seu exterior, com a sua aparência, aquilo que você aparenta para os homens. De maneira que ele quer nos enganar de tal maneira que a gente passa a colocar a nossa vida e viver a nossa vida e os nossos dias somente naturalmente. Aquilo que me dá prazer, aquilo que é bom para mim. Eu estou em busca da felicidade. Não importa, eu tenho que buscar a felicidade na minha vida. Não é isso que a gente escuta? Uma e outra vez? Só que o Evangelho de Jesus é uma responsabilidade de uma decisão que nós tomamos na nossa vida, e juntamente com essa decisão, o Senhor, o nosso Deus, requer de nós um procedimento digno da minha decisão. Se eu declaro, Jesus, a minha vida é tua, eu não posso mais viver só para os prazeres da minha carne, para aquilo que é bom e confortável para o meu homem natural, aquilo que é fácil para mim, aquele jeitinho brasileiro que a nossa cultura é toda regida por esse lugar, desse sistema das trevas, o jeitinho brasileiro. Sabe isso aí? De ser fácil, você sempre procurar uma facilidade nas situações. Isso tudo é uma maneira de pensar que Deus quer quebrar esse tipo de pensamento em nós. E mostrar para nós, mesmo que seja o caminho mais difícil, se for o caminho correto, é esse que eu vou andar. Porque eu não vou andar sozinha para poder andar nesse caminho correto. Eu vou ter a força de um Deus invencível comigo, que vai me honrar em cada decisão que eu tomar. Não para me mostrar para as pessoas aquilo que eu não tenho, mas eu vou ser vista lá no meu secreto. Quando eu declaro para o meu Deus o quanto Ele representa para mim diante das decisões difíceis. É você ir contra todo esse sistema desse mundo. Certamente as pessoas não vão te compreender. Um dia eu estava aqui e Deus falou comigo, não vai ser uma multidão que vai andar juntamente com você, nessa vida que você tem escolhido. E Ele ainda falou comigo, o nível de entrega que eu tenho requerido da sua vida é para você. Não adianta a gente achar que uma multidão vai andar conosco. Às vezes são os da nossa própria casa que não vão compreender. Mas a sua vida com o seu Deus, o seu coração firmado nesse lugar de lealdade com o seu Deus. Custe o que te custar. Quando é mais difícil, irmãos, é desse lugar, desse sacrifício mesmo que o nosso Deus quer. Lá no Velho Testamento, as pessoas ofereciam, de acordo com a lei, aqueles sacrifícios, 200 bodes, 300 não sei o quê. Ontem mesmo eu estava lendo ali o livro de Esdras, né? Quando eles fizeram, depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia, eles ficaram 70 anos aprisionados, né? Por conta do coração rebelde deles. Se você vai ler ali 1 Reis, 2 Reis, são pouquíssimos os reis que se assentavam no trono e tinham um procedimento de acordo com o que Deus estava requerendo. Eles sempre voltavam as costas para o Deus soberano, o Deus de Israel. E voltavam a ter as mesmas práticas imundas, abomináveis, adorando os outros deuses, se contaminando com as coisas aqui desse mundo. E quando chega no momento lá que eles foram aprisionados, lá na Babilônia, falado e profetizado por tantos profetas, sendo alertados dia e noite, volte o seu coração para o Altíssimo, volte o seu coração para esse Deus que te criou, que te ama com um amor que você nunca vai encontrar nesse mundo aqui. É a mesma palavra hoje. O que é que você vai sacrificar por amor a essa presença? Agora não são mais sacrifícios de animais. Não é mais. É o sacrifício da sua vida natural, que não pode ser regida pelo sistema desse mundo. Todas as vezes que nós conformamos com esse mundo, nós estamos nos afastando dessa condição do reino do nosso Deus, que Ele veio estabelecer para cada um de nós. Então, Romanos 12, 2 fala, não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Pega lá o amoldar, nada mais é do que aquela argila ali, aquele barro que vai sendo amoldado
E você vai sendo amoldado segundo as coisas aqui desse mundo. Não, não vos amoldeis aos sistemas deste mundo, mas sede transformados dia após dia pela renovação do quê? Da vossa mente, que é o lugar, que é a porta, que é o acesso que o seu inimigo tem na sua vida, se você não vigiar dia e noite os seus pensamentos. O seu pecado, aquilo lá que você vai fazer um dia, ele vai começar apenas com uma sugestão, de acordo com aquilo que você vê com os seus olhos, de acordo com aquilo que você escuta com os seus ouvidos. É dessa maneira que esse sistema desse mundo, através do nosso inimigo, através dos desejos carnais, é a maneira que ele tem de nos afastar da grandeza de um relacionamento pessoal que o nosso Deus quer ter com cada um de nós. Para que experimenteis, se você renovar a sua mente, você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Então, a doutrina deste mundo, como que acontece, né? Ela vai nos doutrinando dia após dia, e uma arma poderosa, né, que o nosso inimigo tem contra nós é o entretenimento. E ele vai usando dia após dia, como se fosse uma avalanche de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Para que, por um lado, quando a gente tem toda a facilidade da tecnologia, por um outro lado, é toda uma maneira desse sistema, desse mundo, nos levar àquela condição da palavra aqui. Né? A manifestação da besta, do anticristo, nada mais vai ser do que esse sistema desse mundo, onde as pessoas não terão mais nada, nem temor de Deus, nem consciência mais do Altíssimo. Serão totalmente contra o Cristo crucificado na cruz. Anticristo. Uma geração, homens e mulheres, que não mais vão crer que existe um Salvador. É esse sistema desse mundo, dia após dia, que vai te afastando dessa condição de você ser cuidado, de você conhecer o seu Deus na prática e na simplicidade do dia a dia. Tem um versículo tão lindo que fala assim: não se deixe afastar da simplicidade devida ao Evangelho. O Evangelho de Jesus não é complicado. Ele é facilmente reconhecido através de um coração humilde, de um coração que chega na presença de Deus e é dependente dele. É desse jeito que você vai se relacionar com o seu Deus. É desse jeito que você vai experimentar dessa presença. E na presença de Deus não existe falta de nada. Na presença de Deus é a plenitude daquilo que Ele é, da pessoa de um Deus criador dos céus e da terra, que vem andar com você. Você foi criado com um propósito de se relacionar com o seu Deus na condição de filho e pai. Um pai que cuida, um pai que te conhece o profundo do seu coração, que você não precisa se esconder dele. Ele conhece os seus profundos temores. Ele conhece toda a ansiedade que tem no seu coração. E a presença dele está aqui para nos dar uma nova condição, para nós deixarmos de andar nesse lugar tão baixo dos nossos sentimentos, sendo regidos pelos padrões desse mundo. Os padrões desse mundo não são para nós como filhos de Deus. O padrão de Deus para nós já está estabelecido aqui nessa palavra. Como que nós vamos ser homens e mulheres que honram a presença de Deus, dia e noite, com um temor tão grande no nosso coração, o temor que nos guarda de nós tropeçarmos no pecado, no engano desse mundo, de sermos enganados através desse sistema, desse mundo, de todo o engano, de toda a imoralidade, de toda a iniquidade, de tudo que rege esse mundo, que é contrário aos princípios cristãos. É tudo o contrário que Jesus determinou. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele veio estabelecendo a condição da família. E hoje tudo o que acontece no mundo é contra a família. É contra aquilo que Deus estabeleceu como a prioridade.
Os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas concupiscências, elas não podem estar acima daquilo que o nosso Deus já determinou para nós, como sendo o bom caminho que nós podemos andar. Agora, o Filho de Deus, ele não anda com a presença do Pai numa condição de escravidão. Eu sou obrigada a fazer isso. Não, ele anda numa condição de completa liberdade. Porque eu demonstro para o meu Deus o quanto eu realmente amo a Ele, renunciando aos meus próprios sentimentos, renunciando à condição dos prazeres da minha carne e mostrando para o meu Deus o quanto eu realmente valorizo a presença dEle. Você pode pensar, não existe derrota nesse lugar. Nada que você possa perder na sua vida natural aqui dessa terra vai poder se comparar à sublimidade do conhecimento revelado e experimentado da própria presença do Deus Todo-Poderoso com você. Tiveram momentos que a gente passou de dificuldade na vida. Tudo, nada mais, nada além do que o nosso Deus já falou. Se perseguir o mestre, certamente vai perseguir você, meu discípulo. Se me chamou de Beuzebu, se me chamou disso e daquilo, certamente vai fazer a mesma coisa com você. Aí eu fui aprendendo que, na maioria das vezes, quando as pessoas se levantam contra nós, a única arma que elas têm contra nós, sabe qual é? É a língua. Mas ninguém pode roubar de você aquilo que você experimenta do Evangelho. O que é que você tem experimentado do Evangelho lá, quando você está sozinho lá? O quanto você tem dobrado os seus joelhos e falado, Deus, eu quero é a sua aprovação. Não importa o que as pessoas pensam de mim. Não importa se eu sou desqualificada diante dos homens. Não importa. Se você é aprovado pelo seu Deus, é Ele que te engrandece aqui nessa terra. Ele exalta a sua cabeça muito acima dos seus inimigos, muito acima. Onde as pessoas olham para você, não é possível, já era para estar destruída, já era para estar tudo confuso. Não importa o desejo das pessoas. O que importa é o Deus invencível que nós servimos. O Deus Todo-Poderoso que nós servimos. O Deus que nos chama pelo nosso nome. É Ele que me conhece. É Ele que conhece o meu deitar, o meu levantar. Que dia após dia quer me mostrar o cuidado dEle. O quanto Ele realmente me ama. O quanto Ele se entregou por mim. Eu não preciso viver segundo os padrões desse mundo. Eu posso me colocar na presença do meu Pai, dia após dia, e ser transformada. Toda a condição ainda desse mundo aqui sendo transformada, sendo mudada e transformada de glória em glória, para que nem que seja um pouquinho, meu Deus, poder olhar para mim e olhar uma condição de honra ao nome dEle, onde Ele se alegra em ver a manifestação dos filhos dEle aqui nessa terra. Toda essa geração, toda a humanidade anseia por ver a manifestação dos filhos. Ninguém mais aguenta apenas religião. Nós só vamos manifestar o reino de Deus como filhos dEle quando estivermos na contramão desse sistema, desse mundo aqui. Quando nós gemermos no nosso espírito, diante de toda a injustiça, de toda a incredulidade, de tudo que tem regido esse mundo cada vez mais. Então, se a gente pega aqui a parte do entretenimento que eu estava falando, e também vem, né, o diabo vai usando como para poder manter esse sistema? A mudança das leis. Essa semana a gente viu a aberração, a gente que, né, tem esse chamado para servir as crianças, tudo que é concernente às crianças. Quando acontece alguma coisa, a gente vê a mão do nosso inimigo. Né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aprovou um homem de 35 anos se relacionando com uma menina de 12 anos. Nada mais é do que a normalização da pedofilia. É quando vem o aborto, é o casamento entre homossexuais, tudo isso. O que é que vai sendo construído? Todo esse sistema desse mundo.
para, na verdade, nós que servimos a Deus, parecer que nós que somos contrários a toda essa onda, né? Nós que somos os errados. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para essa palavra, nós perseveramos em saber. Quando diz aqui no livro de Apocalipse, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que está limpo na presença do nosso Deus, vai limpando mais, irmãos. Vai limpando mais. Para de se comparar àquela pessoa que não é testemunho para ninguém. Você que tem que ser um testemunho, de ser esse sal da terra, essa luz do mundo, essas trevas, densas trevas, que estão dominando esse mundo aqui. Você se levanta como esse luzeiro. É uma luz que brilha, mesmo que você esteja calado diante das pessoas. As pessoas vão olhar o seu procedimento. E é isso que nós precisamos manifestar nesses dias que nós estamos vivendo. Vem fazendo a cultura dos países todo dominado pelas trevas. Eu lembro uma vez que eu viajei com meus filhos, a gente estava em outro país. E a gente estava fazendo ali todo alegre, o City Tour da cidade, que não sei o quê, e passava para poder a gente ver, era uma praia que tinha ali. E quando eu fui, os meninos pequenos, quando a gente entrou assim, só para tirar foto, que era uma linda paisagem, estavam as mulheres de topless e alguns homens de fio dental. Homem. Aí uma pessoa que estava no nosso grupo da excursão falou, não, gente, não importa com isso não, isso aqui é cultura do país. Tá, uma cultura dominada por quem? E regida por quem? Uma cultura de imoralidade, uma cultura onde o corpo dos homens e das mulheres nada mais é do que o quê? Sendo que o nosso Deus, Ele nos chama, irmãos, para um lugar de tanto cuidado com a nossa vida. Todas as leis que o nosso Deus determina aqui é para guardar a nossa vida. Guardar a gente de tropeçar, guardar a nossa vida para que a gente não seja só a expressão daqueles momentos de tantas dores que nós temos na nossa vida, de situações que nós experimentamos. É o cuidado de um pai. Você que é pai, você que é mãe, você auxilia o seu filho quando ela é aquele lugar de inocência, sabe? Dele não perder essa inocência, mesmo que seja ali a um custo muito alto, porque quando se perde não existe mais volta. Não existe mais volta. E todo o sistema desse mundo, a sexualização das crianças, o entretenimento, tudo isso que nós temos visto é para arrancar dessas crianças exatamente esse momento. E nós vivemos nesse mundo tão conturbado, tanta confusão, tanta coisa que chega aos nossos ouvidos. A perda da inocência, a exposição à pornografia, aos vícios desde cedo. Quantas histórias nós ouvimos dessas crianças que nós servimos aqui no Nave? É menino ali que vivia na pornografia. Menino pequeno, é o próprio pai que introduz esse menino ali. E ele vai ver a irmã e já começa a falar com a irmã, que quer ver a irmã sem roupa, e já começa todo aquele procedimento tão das trevas, irmãos. Como que pode haver algo de bom nisso? Não existe nada de bom nisso, nada. Nada, é um sistema mundial de um engano tão grande, que nós temos que nos levantar como uma igreja forte, fortificada na presença do nosso Deus, para a gente ir contra esse procedimento. O Nave nada mais é do que a resposta de Deus ao clamor do coração dessas crianças, como se elas não tivessem mais opção. É a avó que foi abusada, é a mãe que foi abusada, é o filho que foi abusado. É uma sequência de coisas que vão acontecendo e traumatizando as pessoas nesse lugar. E o que Deus tem colocado no nosso coração, e eu quero que vocês estejam em oração. Se você é uma pessoa de oração, esteja em oração por isso. Deus tem colocado no nosso coração aqui o desejo de abrir um orfanato, um abrigo aqui na região, para poder pegar essas crianças que não têm mais família, que já passaram por esses traumas, mas que existe solução na presença do nosso Deus. Não existe trauma, não existe dor maior do que o amor sacrificial de Jesus naquela cruz. É isso que nós temos que acreditar. Você foi chamado por Deus com um propósito aqui nessa terra. Um dia eu estava num lugar e Deus me deu uma visão de
Eram várias crianças no campo de concentração, todas com roupas pretas, enfileiradas. E a primeira criança que estava lá era uma menina que já foi aqui do NAVE, e a mãe estava fazendo coisas horríveis com essa menina, e ela precisou ser retirada da mãe, e ela foi adotada através de uma ajuda toda que nós fizemos. A gente viu que foi tudo da parte de Deus, um socorro muito grande para essa menina. E quando Deus me deu aquela visão, ela era a primeira da fila, porque como eu conhecia a situação dela, e estavam ali aquele tanto de criança, tudo enfileirada, como se fosse nesse lugar, de tanto sofrimento. E Deus falou comigo, cabe a você tirar essas crianças desse lugar. Você imagina só? E Deus tem para você, cada um de vocês, todos nós, somos chamados com um propósito aqui na terra. E se nós colocarmos o nosso coração nesse lugar de valorizar o que Deus valoriza, não vai ser do dia para a noite. Ele vai conquistando o nosso coração diante das situações difíceis que a gente passa. A gente tem que ter esse entendimento. Quando Jesus falou, no mundo você vai passar por aflições, talvez ele poderia ter completado, mas essa aflição vai aperfeiçoar o seu caráter de uma maneira, meu filho, que é necessário, não vai ter outro jeito, vai ter que ser através da tribulação, vai ter que ser através da angústia, vai ter que ser aqueles momentos que você é desprezado, que você é machucado nos seus sentimentos, para você reconhecer que é da minha presença que você precisa, mais do que a presença dos homens. É da minha presença que você precisa e da minha aprovação, mais do que a aprovação dos homens. Como que você vai poder reconhecer isso, se não for exatamente nesses momentos que você é perseguido? Nesse momento aí que é difícil para os seus sentimentos, mas o seu Deus não está te chamando para você viver nos seus sentimentos. No ano passado eu passei muitas situações bem difíceis aqui para os meus sentimentos. E teve um dia de uma situação tão difícil, mas tão difícil, que eu estava lá prostrada no meu quarto. E eu tive a visão de Jesus todo ensanguentado, todo, era sangue dos pés à cabeça. Certamente a maneira como ele ficou pendurado lá naquela cruz. Que ele ficou irreconhecível. Sabe quando você está na estrada e você passa lá e vê aquele cachorro, sabe? Quando fica daquele jeito lá. Não ficou mais reconhecido como figura de um ser humano quando Jesus estava lá na cruz. E quando ele me deu aquela visão, ele falou, filha, eu sofri a pior dor que você poderia sofrer. Então, o amor dele era suficiente para me poder passar por aquele momento. E depois, quando tudo se resolveu, aquela situação tão difícil, ele falou comigo, filha, eu elevei o seu espírito em meio à fornalha. Como que aqueles homens que foram jogados na fornalha poderiam reconhecer? Como toda aquela nação teve que reconhecer. E o próprio rei baixou um decreto falando que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Porque todos tiveram que ver, mas aqueles homens foram lançados no meio da fornalha. Não foi somente de lábios que eles falaram, o meu Deus é o Deus verdadeiro. Eles experimentaram o Deus verdadeiro com eles. Para de olhar para o seu problema como sendo uma situação terminal para a sua vida. É uma condição passageira, onde em meio ao seu problema, Deus está usando desses momentos para te tornar uma outra pessoa. Uma pessoa que não é dominada nem regida pelo sistema desse mundo. É uma pessoa que manifesta o reino da justiça do nosso Deus. Nesses dias, hoje aqui, a começar dentro da sua casa, onde você se levanta na autoridade do seu Deus, vendo com os olhos do seu espírito as situações, não mais apenas na situação dos seus sentimentos, desistindo das pessoas que Deus confiou a você. Quantas pessoas se esquecem daquilo ali, da família, dos filhos, do esposo, da esposa. E vão fazer a obra de Deus, né? Mas o nosso Deus nos dá a condição, irmãos, de triunfarmos em meio àquilo que Ele nos colocou em primeiro lugar. O meu primeiro ministério é lá como mãe, é como esposa. O que eu estava fazendo hoje lá? Eu entrei num jejum, levantei e fui fazer a mesma coisa. Fui lá
olhar a cozinha, fui lá lavar roupa, essa coisa toda. Ontem eu fui lá lavar o quarto do meu filho, mostrando para eles muito mais do que palavras. Hoje eu estou aqui servindo o meu Deus, mas eles me conhecem lá de dentro da minha casa. Eu não preciso impor um evangelho de palavras. Vocês têm que me respeitar, eu sou uma grande mulher de Deus. Onde está isso aqui nessa Bíblia? Quanto mais alto no reino de Deus, mais humilde eu tenho que me tornar. As pessoas é que têm que ver as virtudes do Espírito Santo em cada um de nós. Não existe essa imposição desse meio evangélico que se criou de hierarquias. Esse homem aqui é grande demais. Onde tem isso nessa palavra? Você quer ser grande no reino de Deus? Se torne como aquele que serve. Onde você estiver. Onde você estiver. Quando você vai lá numa loja comprar uma coisa, você não é superior a ninguém que está te atendendo. Quando aquela mulher lá no caixa do supermercado, você não é superior a ela. Você não é superior às pessoas que trabalham para você. Você não é superior a ninguém. Se o seu Deus não te exaltar nessa terra, não existe força de homem nenhum que possa te exaltar. E é um tempo de juízo de Deus, onde esses homens foram exaltados, através de outros homens vão cair. Porque é um tempo onde Deus está trazendo conserto a essa igreja. E somente vai permanecer aquele que tem deixado ser purificado por esse fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor para consumir todas essas obras, essa malignidade que existe em todos nós, esse orgulho que é a própria natureza do inferno em nós. Nós temos que lutar contra isso, irmãos. Não existe essa possibilidade. Esse é o meu temperamento. Que mentira! Até quando você vai se esconder através de desculpas da sua alma, dos seus sentimentos? Cabe a nós trazermos os frutos do Espírito, a bondade, a fidelidade para dentro dos nossos casamentos, a lealdade, não somente quando estamos diante dos nossos cônjuges, em todo o tempo, honrando, através de palavras, através de procedimentos. É somente dessa maneira que a gente vai mostrar para Deus: Deus, eu estou valorizando o que o Senhor valoriza. A minha família acima de todas as coisas, custe o que me custar. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Você não vai estar sozinho. Quando você valorizar o que Deus valoriza, você nunca vai estar sozinho. Seja a situação mais difícil que seja, quando você tem que morrer para todos os seus sentimentos, todos eles. Mas você não vai estar sozinho. O seu Deus vai estar dia após dia te amparando, te mostrando: continua, filha, vai valer a pena sim. Vai valer a pena sim. É o próprio Deus que nos promete, aquele que honra Ele com o procedimento. Será honrado pelo próprio Deus. Imagina a honra que vem de Deus, desse Deus invencível, todo-poderoso. A honra dEle, é a honra dEle que eu quero, não quero a honra dos homens. O que é a honra do homem diante da honra de Deus? Muitos estão contentes apenas com a honra dos homens. Porque foi-se criado um sistema evangélico baseado, não na palavra do nosso Deus, baseado nesse sistema desse mundo. Mas nós temos que nos levantar como uma igreja verdadeira. Mostra para as pessoas, mostra, irmão, através do seu procedimento, o quanto você realmente valoriza a presença do seu Deus. Mostra para as pessoas o quanto o seu Deus é valor para você aqui dentro. Muito mais do que palavras. Muito mais do que palavras. Nós vivemos dias onde quem influencia as pessoas, quem influencia, não tem padrão nenhum de moralidade. E os nossos filhos são adoutrinados dentro dessa condição. E nós mesmos nos deixamos ser doutrinados. Ao invés de nos levantarmos com a consciência de um adulto amadurecido. Ninguém vai te proibir pegar o seu celular e colocar lá um bloqueio nele, a não ser você mesmo. Você tendo a consciência do quanto isso é prejudicial para você mesmo. Onde você começa a ter as suas atitudes e a sua vida regida por essas pessoas totalmente desviadas da presença desse Deus e dos princípios e valores cristãos. Por que você está desejando a vida dessa aí, dessa mulher aí? O que ela tem?
A presença do nosso Deus para nós tem que ser realmente o nosso maior valor. Quando você viver assim, você vai começar a administrar melhor o seu tempo. A começar a passar tempo e se alegrar em ler essa palavra e se deixar ser lavado. Aquela maneira de pensar do mundo, você vai sendo transformado quando você dá tempo a essa palavra. Todos os dias, irmãos, todos os dias. Volte à prática da leitura da palavra, de considerar atentamente no seu coração o que essa palavra diz. Volte a se alegrar na presença do seu Pai. Não consigo, Michele, é muito difícil. Certamente no início você vai ter que perseverar. Mas na constância da sua fidelidade em buscar a presença do seu Deus, Deus vai te elevar cada vez mais. E quando nós tivermos aqui as conferências com o apóstolo, você vai sendo ativado cada vez mais. Porque essa é a vontade do nosso Deus, que a gente esteja em constante movimento. Não é aquela água paradinha, vamos abrir a Bíblia naquele sermão, aquela coisa mais programada. Não. É uma palavra viva, que te sacode assim, eu não posso mais viver segundo esse mundo. Eu não posso mais. Quando você voltar para as mesmas práticas lá, você vai lembrar dessa palavra. A minha oração é essa, que você se lembre dessas palavras. Eu não fui chamado pelo meu Deus para viver nessa condição tão baixa da minha carne, dos vícios que me prendem na minha carne, da pornografia, da masturbação, do adultério, da fornicação, seja o que for. Como filho de Deus, Ele te dá a condição de você viver livre. É você que diz para a sua carne, não mais, basta, 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 basta. E pelo Espírito Santo, Ele te dá a condição de você mortificar os feitos da sua carne. Para aí, você certamente vai viver. Você pensa que você está vivendo quando você tem essas práticas? Certamente você está morrendo. Porque não existe vida num lugar de escravidão. Sabe, o escravo, ele não tem nenhuma esperança. Ele vive escravo. Só que Jesus, lá na cruz, Ele te libertou daquilo que domina a sua carne. Os seus sentimentos e os seus prazeres. Mas se você não fizer isso, mortificando pelo Espírito, se enchendo do Espírito Santo, você se encher apenas das coisas desse mundo, você não vai ter força. Não existe condição humana de você ir contra você mesmo, você cheio apenas das coisas desse mundo. Mas pelo Espírito Santo existe essa condição gloriosa. E nós vamos mostrar que os princípios cristãos, aquilo que Jesus me diz para me poder fazer, não é uma obrigação, é um caminho de vida que Ele já enxergou para mim. Um caminho de liberdade, onde eu não preciso viver presa a nada, a nada. Os princípios cristãos hoje se perderam, se tornam chacota na boca das pessoas. E para terminar, quais são as bandeiras do reino das trevas? Imoralidade, perversidade, um controle através dos desejos. Controle através do quê? Daquilo que eu desejo. E o que é que eu vou desejar? Aquilo que eu vejo. O que é que seus olhos estão vendo? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Uma condição que afeta a sua alma, os seus sentimentos e o seu corpo natural. Então, nós precisamos estar alertas. Nós não temos duas vidas. Deus não vai nos dar duas chances. Seja a idade que você está hoje, você tem apenas uma oportunidade de mostrar para o seu Deus o quanto você valoriza a presença dEle. E para terminar, nós devemos clamar. Só para terminar, 1 Coríntios 6,12, para você ver que existe essa condição. Que eu não estou falando aqui apenas por falar. Equipe de louvor pode vir?
1 Coríntios 6,12. Fala assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Quem sabe disso aqui? Tomarei eu, pois, os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugi, portanto, fugir. Essa palavra aqui é essa palavra que eu queria. Você percebe que é um esforço seu fugir. Você vai precisar fugir. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Como eu vou pegar essa presença tão pura do Espírito Santo e fazer participante desse lugar, desse pecado, dessa imoralidade, dessa perversidade que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Cada um de nós fostes comprados. Fala agora, eu fui comprada. Eu fui comprado por um alto preço. Eu fui comprada por um altíssimo preço. Portanto, eu vou glorificar a Deus no meu próprio corpo. Você pode pensar, por que ela está falando dessas coisas? A igreja não é para falar dessas coisas, eu fico com vergonha. Tá, se a igreja não for o lugar onde você vai ouvir a verdade, de te chamar a responsabilidade, de mostrar para você que a maneira quando nós vivemos segundo esse mundo não é aceitável diante da presença do nosso Deus, na sua vida dá tudo errado, tudo errado. Um dia Deus me deu uma visão que era como se fosse uma cama com um lençol branquinho, todo limpinho, todo limpinho. E quando eu tenho uma prática da pornografia dentro do meu casamento, é como se eu chegasse naquela cama com uma bota toda cheia de terra. Sabe aquela bota quando a gente vai num lugar cheio de terra? E trouxesse toda essa condição para dentro do meu casamento. Então, nós estamos aqui para alertar cada um de vocês que existe um lugar onde nós podemos colocar as nossas vidas, onde nós não precisamos temer esse mundo. São situações difíceis que nós passamos, sim, mas Deus está querendo elevar a nossa vida, de maneira que nós não precisamos nos envergonhar do nosso procedimento. Onde pode ter uma pessoa lá comigo o tempo inteiro e eu não vou me envergonhar do meu procedimento. Porque diante do meu Deus eu estou fazendo aquilo que me custa para me tornar agradável a Ele, para Ele poder se alegrar com aquele fruto da minha obediência, aquilo que me custa, eu estou oferecendo como um sacrifício ao meu Deus. A minha vida como um sacrifício vivo, santo. Eu não posso ser misturada com esse mundo. O santo é você não ser misturado, ser puro. Não tem mistura, irmãos. Não tem mistura com esse mundo. Eu não vou dando desculpas para o meu próprio procedimento conforme os padrões desse mundo. Porque você não precisa dos padrões desse mundo. Quando você entender isso, é um lugar de liberdade. Não vai ser a sua condição natural você ser como fulano de tal, que vai manter o seu casamento. É a fidelidade do seu coração a um Deus que te conhece, que conhece o seu esposo, conhece a sua esposa. E na sabedoria e na condição do Espírito Santo em nós, nós vivemos na dependência dEle, mostrando para esse mundo que ainda existe sim um caminho onde Deus colocou como sendo bom.
onde o homem foi feito para esse lugar de ter uma ajudadora. O homem não foi feito apenas para ter um lugar de uma mulher que vai dar prazer para ele, não, um lugar de uma ajudadora. E o homem, esse lugar como sendo cabeça, trazendo aquela condição da própria presença de Deus para dentro dos lares. Essa é a condição que Deus nos chama, para a gente ir contra tudo que esse mundo fala, que é perdido, que já acabou, que não tem mais. O sistema desse mundo compra todos aqueles que se deixam perverter. Não seja mais esse, mais uma igreja que a gente vê aí, totalmente vendida a esse lugar desses padrões mundanos. Somos nós que temos que nos levantar como a igreja da última hora, que entende esse lugar que nosso Deus está nos chamando. Ele está nos chamando, e quando você geme no seu espírito, quando você clama no seu espírito, é o próprio Espírito Santo clamando ao seu Deus pela fraqueza que está em você, que precisa de mudança. A minha oração é que cada um de nós, através desta palavra, convide o espírito de temor. Vamos fechar os nossos olhos.